padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Desejo de coração, ao avançarmos na celebração do tempo pascal, que o seu coração seja fecundado por esta alegria bonita que vem da certeza da ressurreição do Senhor. A vida venceu a morte, o amor venceu o ódio. A grandeza do mistério do amor de Deus, meu irmão, minha irmã, nos desafia, portanto, para uma compreensão iluminada pela luz do amor maior de Deus. Roberto de Deutz, um abade, comentando o Evangelho de João, diz, para ajudar-nos a compreender a força da palavra de Deus. Ele lembra o capítulo 6 do Evangelho de João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. Quem come deste pão viverá eternamente. Os convidados de meu pai foram levados pela morte por causa do alimento proibido que seu pai comera, descendo suas almas à mansão dos mortos e seus corpos aos sepulcros. Também eu, é Jesus dizendo a nós, pão dos anjos, serei levado e descerei com a substância que alimenta os anjos à mansão dos mortos, onde as almas passam fome. Enquanto isso, meu corpo se esconderá 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então as almas recriadas pela visão de Deus reviverão e os corpos ressurgirão no futuro. Aos que ainda se acham nesta terra, o mesmo pão é oferecido sob forma apropriada aos vivos no sacrifício de pão e vinho, segundo a ordem de Melquisedeque. O pão que eu darei, disse Jesus, é minha carne para a vida do mundo. Na verdade, o Pai entregou o pão dos anjos para que ele tomasse um corpo e morresse, a fim de dar a vida aos mortos. Este pão do céu nos dá um pão terrestre, que ele mesmo transforma em sua própria carne, para dar a vida eterna aos vivos que assim o podem comer. O verbo, pão dos anjos, fez-se carne, Cristo, assumindo um corpo, e o mesmo verbo, tendo assumido a carne, torna-se pão visível. Não porque se transforme em pão, mas porque assume o pão na unidade de sua pessoa. Por conseguinte, como pela unidade da pessoa o proclamamos verdadeiro Deus em nossa carne, gerada da Virgem Maria, também proclamamos com fé íntegra e católica que este pão visível, que a invisível divindade do mesmo verbo assumiu e transformou, é na verdade o corpo de Cristo. Por isso ele disse, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, isto é, para que o mundo redimido coma e viva, purificado primeiro pelo batismo da mancha do alimento insinuado e oferecido pela serpente. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Amados e amadas de Deus, a palavra de Jesus interpela e desafia profundamente como desafiou aos seus companheiros e conterrâneos quando eles perguntavam, como é que ele pode dar a sua carne a comer? E Jesus explica-lhes, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Não conseguiam alcançar a grandeza da oferta de Cristo na cruz, imolando-se e vencendo a sua imolação ao passar pela morte com a sua ressurreição. Por isso somos desafiados a compreender o que ele nos diz, quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia.
Isto é para significar, meu irmão, minha irmã, quanto é preciso, diariamente, cultivar entre nós esta intimidade profunda com Cristo, recebendo-o em nós, para, transformados, sermos expressão da força do seu amor. Pois a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Quem come a sua carne e bebe o seu sangue, permanece nele, e ele naquele que come e bebe da sua carne e do seu sangue. Portanto, nós somos chamados a compreender a nossa condição na nossa espiritualidade, fazendo crescer esta profunda intimidade com Cristo. Não basta só dizer dele, não basta simplesmente dirigir a ele nas nossas necessidades, não basta apenas falar dele. Precisamos crescer nesta intimidade, pois ele nos diz: como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Porque ele é o pão que desceu do céu, não como aquele que os pais comeram e morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Somos, portanto, desafiados a crescer nesta intimidade profunda com Cristo, para experimentarmos a grande alegria da vitória da vida sobre a morte. Santo Efrém, um diácono do século IV, por isso diz: nosso Senhor foi calcado pela morte, mas por sua vez esmagou-a como quem soca com os pés o pó da estrada. Sujeitou-se à morte e aceitou-a voluntariamente para destruir aquela morte que não queria morrer. Nosso Senhor saiu para o Calvário carregando a cruz para satisfazer as exigências da morte, mas ao soltar um brado do alto da cruz fez sair os mortos dos sepulcros, vencendo a oposição da morte. A morte o matou no corpo que assumira, mas ele, com as mesmas armas, saiu vitorioso da morte. Conceda-nos, Deus, a graça desta compreensão, sobretudo desta experiência amorosa e orante, para que a nossa vida seja de verdade um sinal do amor de nosso Deus. Unidos a Maria, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e muita esperança do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente